A Guerra Fria foi um conflito ideológico, cheio de competições, e pode ser entendida como uma guerra simbólica cheia de representações físicas. Era uma corrida muito acirrada, em busca de maiores avanços tecnológicos, maior produção bélica, maior poder militar, maior influência sobre o globo, tanto que foi criada a OTAN para combater o comunismo, e em reação foi criado o Pacto de Varsóvia. A palavra fria indica que foi uma guerra indireta, e apesar de ter ocorrido uma corrida armamentista, não houveram conflitos armados. Então, por isso que pode ser vista como uma guerra simbólica. Para dizer qual de duas potências era melhor, a mais avançada. Isso porque a probabilidade dos dois saírem derrotados num conflito físico era grande. Esse período de Guerra Fria ocorreu entre 1947 e 1991. Isso foi após a Segunda Guerra Mundial, onde aquele medo do comunismo estava em alta nos países capitalistas e principalmente nos Estados Unidos. A simbologia eram os Estados Unidos e a União Soviética. Era um conflito entre os dois, que tanto representavam os países fisicamente e a simbologia, que eram as duas ideologias. Os Estados Unidos, que representavam o capitalismo, justamente por ter ascendido tanto em ambas as guerras mundiais, com a derrota dos países europeus e os empréstimos, e a União Soviética representando o socialismo e os países socialistas. Outra grande simbologia da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim. Depois da Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que a cidade de Berlim, a capital da Alemanha, foi dividida em 4 partes, mas principalmente foi dividida entre o lado capitalista e o lado socialista. O muro foi criado para isolar a Alemanha Oriental, que era a parte socialista, para impedir que as pessoas saíssem da parte oriental, buscando por condições de vida melhor, por oportunidades do lado capitalista. Então, o muro basicamente representou a grande polarização que estava ocorrendo no mundo naquela época. Além disso, houve a corrida armamentista, né, também para representar quem detinha mais poder, os avanços tecnológicos também. Também as bombas atômicas, que não foram utilizadas, mas eram também um grande símbolo. Elas eram físicas, estavam ali, existiam, mas não foram utilizadas, justamente pelaquela questão deles estarem empatados, mas elas representavam o poder, elas simbolizavam o poder que aquelas duas potências tinham e o avanço tecnológico delas, mesmo sem serem utilizadas. Representaram grande tensão. Foi uma guerra fria de tensões e competições. Então, eu vou dar continuidade ali no trabalho e vou falar sobre os motivos da Guerra Fria. Então, ela começou a partir do discurso do Harry Truman e solicitava uma verba para combater o avanço do comunismo na Europa e também sobre o governo americano de combater a União Soviética. Esse avanço do comunismo foi organizado pelos Estados Unidos para combater. Uma das etapas da doutrina Truman é o Plano Marshall. Os Estados Unidos ajudava uma quantia para os países. Apesar das grandes dificuldades, a Europa abria muito espaço para o avanço do comunismo. E existem grandes evidências que a União Soviética se interessava em expandir seus territórios, mas era só para ter o controle das suas zonas de influência. Eu vou falar sobre a Revolução Chinesa e como a China se tornou um país comunista. Bom, tudo começou com o regime da China, que era um regime monarquista. E como todo mundo sabe, o regime da monarquia ele é baseado em favorecer os mais ricos, né? Sempre foi assim, geralmente, na monarquia. O rei e sua nobreza, por exemplo. E a pobreza é deixada geralmente de lado. Isso é o que acontecia na China. Tinha muitas classes privilegiadas e com isso criou uma desigualdade social muito forte e estava começando a ter muita crise na China. Então, algumas pessoas começaram a se reunir e formaram um partido chamado Kuomintang, que era o Partido Republicano, Partido Nacionalista Chinês, né? Que a intenção, claro, era tornar a China uma república, né? Então,
eles começaram a travar uma batalha assim, contra o regime da China, e eles conseguiram instaurar a república na China naquela época. Eles conseguiram, né, afastar as invasões estrangeiras que estavam tendo, principalmente das invasões da Inglaterra por causa da Guerra do Ópio, invasões do Japão e alguns outros países. Então o Kuomintang estava no poder por um tempo, mas depois chegou um outro partido que defendia o socialismo, que era o PCC, Partido Comunista Chinês, que era liderado por Mao Tse-tung, que estava ganhando muita popularidade na época. E então, esses dois partidos travaram uma guerra civil entre si, só que eles tinham um inimigo em comum, que era o Japão. Então eles se aliaram para tentar expulsar o Japão, e depois que eles conseguiram esse feito, eles voltaram a guerrear de novo. E deu que o PCC ganhou e o comunismo finalmente foi instaurado na China. Aquilo foi em 1949 e até hoje a China é um país comunista. Então, hoje eu vou falar da Revolução Cubana e eu vou começar falando do contexto. Então, o contexto foi o seguinte: foi um mundo pós-Segunda Guerra Mundial e um mundo que mal acabou a Segunda Guerra Mundial e já tava rolando uma Guerra Fria muito louco, muito doido, o mundo todo pós-apocalíptico, todo destruído, rolando Guerra Fria, né? Mas vamos lá. E eu vou falar de Cuba agora. Então, o que aconteceu? Cuba, ela tava sob a influência dos Estados Unidos, né? E ela era governada pelo Fulgêncio Batista, que era um ditador. Se eu não me engano, ele fazia parte do exército também, era ex-sargento. E aí, ele implantou uma ditadura no governo cubano. E isso deixou a galera insatisfeita. E a emenda Platt intensificou ainda mais a influência dos Estados Unidos sobre Cuba e os países latino-americanos. Aí, o que rolou? O Fidel Castro, junto com outras pessoas, assim, que tinham ideais liberais, juntou e falou assim: vamos, por fim, vamos acabar com essa ditadura que não tá legal. E aí eles foram lá e tentaram, só que eles não conseguiram. E o Fidel acabou sendo preso. E depois disso, que ele foi preso, quando ele foi solto, ele foi pro México. Aí, chegando lá no México, ele encontrou com outras pessoas com ideais que nem os dele, sabe? Tipo, muito parecido com os dele. Inclusive, encontrou o Che Guevara, né? E que tinha também ideias liberais também. E aí, eles voltaram pra Cuba. De navio. Quando eles desembarcaram em Cuba, né? O que aconteceu? Eles encontraram com a tropa do governo, lutaram com a tropa do governo e foram para uma floresta. Não foram para uma floresta, desculpa. Eles foram para uma selva. Eles acabaram adentrando numa selva, tipo assim. E lá eles encontraram camponeses que, tipo assim, que aderiram às ideias deles, né? E acabaram também se engajando lá com eles. Não só com o Che Guevara e o Fidel Castro. Tinham mais pessoas. E esse engajamento dos camponeses com esse grupo que queria o fim da ditadura aumentou ainda mais, né? Tipo, mais gente começou a gostar da ideia, falar: não, realmente, tá na hora de pôr um fim nessa ditadura. Então a galera foi começando a engajar também. E aí, o que aconteceu? Esse grupo de revolucionários, eles perceberam o seguinte: que o governo estava enfraquecendo, que o governo do Fulgêncio estava enfraquecendo, por vários motivos, inclusive porque o EUA, os Estados Unidos, meio que não vai dar tanto apoio assim, ele vai ficar meio que um tempo indeterminado sem dar apoio para Cuba, né? E isso vai facilitar ainda mais, facilitou, na verdade, a tomada do poder, né? Tipo assim, a tomada do poder pelos revolucionários. E aí, com esse enfraquecimento da ditadura, né, do Fulgêncio, e essa oportunidade dos revolucionários de acabar com essa ditadura de vez, eles começaram, tipo, a conquistar várias cidades, vários povoados, e isso aumentou cada vez mais o grupo deles, de pessoas que queriam o fim da ditadura. E aí, o Fulgêncio, vendo isso tudo, ele foge para a República Dominicana, né? Ele mete o pé, ele rala o peito de Cuba,
e vai pra República Dominicana. Aí o Fidel vem pra Cuba, né? Vem pra capital de Cuba, que é a Havana. E aí a galera fica tipo, uhul, Fidel Castro, tipo, fica todo mundo feliz porque o Fulgêncio ralou peito de Cuba e foi pra República Dominicana e todo mundo ficou felizão. Aí agora eu vou falar das consequências da Revolução Cubana, né? E que consequentemente vai culminar pra crise dos mísseis de Cuba, em Cuba, né? Desculpa. Então, depois que o Fidel Castro assume, os cubanos, eles vão retirar os bens dos cidadãos americanos e cubanos que saíram da ilha, né? Que no caso Cuba é uma ilhazinha, que saíram dessa ilhazinha e foram para outros países durante a Revolução Cubana. E aí, os Estados Unidos vai ficar, tipo, por que, cara, que você tá fazendo isso? Tipo, por que você tá tirando bem dos cidadãos americanos? E ele vai ficar tão possesso, tão raivoso, né, coitadinho? Vai ficar um cão chupamanga. O que vai acontecer? Ele vai romper os laços comerciais entre eles. Tipo assim, os Estados Unidos não vai comercializar mais com Cuba. E em 1961, ele rompe definitivamente. Se antes ele só tinha rompido as relações comerciais, agora era de fato assim, tudo mesmo, tudo. Não quero mais saber de Cuba. E em 1962, durante a Guerra Fria ainda, né? Cuba é expulsa da Organização dos Estados Americanos. Por quê? Porque ela vai ser acusada de disseminar revoltas pelo continente. Olha que absurdo. E em 1965, o Fidel Castro ele vai fundar o PCC, que é o Partido Comunista Cubano. E aí, com essa saída, né, essa expulsão de Cuba dessa organização, ela vai ficar isolada, porque ele é o único país na América Latina que era socialista. Então, tipo assim, ela acaba ficando isolada. E aí, o que a URSS faz, né? Que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas faz? Dá apoio financeiro para Cuba, para ter influência em Cuba, já que Cuba era socialista, entendeu? Então, a URSS, ela vai ajudar Cuba, que estava isolada. E aí, os Estados Unidos, para ele manter a influência dele sobre a América Latina, ele vai começar a ser a favor de golpes militares, para que, tipo assim, revoltas como aconteceu em Cuba não aconteçam nos outros países da América Latina, né? E também acontece um fato muito triste, gente. O Che Guevara, né, que estava junto com Fidel Castro durante todo esse processo, praticamente, ele estava reorganizando o sistema econômico, né, de Cuba. E aí, depois que ele faz isso, ele pede pro Fidel para ele continuar a sair pelo mundo, para ele poder disseminar esses ideais revolucionários pelo território, né? E aí o Fidel deixa, só que quando o Che Guevara ele chega na Bolívia, ele é assassinado em 1967. E aí, galera, essa ajuda financeira aí da União Soviética, né, não vai ser vista de forma muito boa. Tipo assim, isso não agradou de forma nenhuma aos Estados Unidos. E aí, isso vai acabar mal. Por quê? Porque vai gerar a crise dos mísseis de Cuba. Por quê? Porque, tipo assim, os Estados Unidos resolveu espionar o território ali, né? Mais ou menos o território cubano. Porque eles perceberam que, tipo, tinham muitos navios soviéticos indo e voltando. E aí, eles descobriram que os soviéticos estavam implantando mísseis em Cuba. E eles ficaram horrorizados. Por quê? Porque Cuba, até que, tipo assim, não é tão longe dos Estados Unidos, mas também não é tão perto. Mas para os Estados Unidos, aqueles mísseis em Cuba representavam um perigo para eles. Porque, tipo assim, e se começar uma guerra nuclear? Tipo, os Estados Unidos ia ser atingido muito facilmente.
Então, os Estados Unidos ficam, tipo assim, horrorizado. Ele odeia essa ideia. Mas só que ao mesmo tempo que é ruim para os Estados Unidos, é bom para a União Soviética. Porque para a União Soviética era bom ter um país que estava na América, e ainda que era socialista. Tipo, agora os socialistas, né, tipo, os soviéticos, eles agora tinham uma influência na América, então para eles isso era bom. E para Cuba também não era tão ruim assim, porque Cuba não ia ser invadida tão facilmente assim, né? Aí, galera, o presidente dos Estados Unidos, que na época era o John Kennedy, ele tenta resolver isso de uma forma de uma forma pacífica, digamos assim, né? Justamente por causa de ter mísseis de Cuba e os Estados Unidos poder tá sendo, né, de uma forma ameaçado. Então, o presidente, né, que é o John Kennedy, ele faz meio que um bloqueio naval em Cuba, e, tipo assim, todo navio soviético que chegava, eles olhavam pra ver se não tinha arma. Se tivesse arma, esses navios tinham que voltar pro seu país de origem, né? Pra assim os Estados Unidos, tipo, ficar um pouco mais tranquilo. Mas isso deixou alguns cubanos bem nervosos, bem insatisfeitos, porque os Estados Unidos estavam exercendo influência sobre eles novamente, né? E aí, esse bloqueio naval que eu falei, ele é apoiado pela OTAN, né? Claro que vai ser apoiado pela OTAN. A OTAN é de quem? Estados Unidos, né? Obviamente. E aí, a ONU entra no meio. E aí, a solução que eles encontraram para pôr um fim nessa crise dos mísseis em Cuba, o que eles fizeram? O RSS propôs que ela só ia retirar os mísseis de Cuba se os Estados Unidos retirasse os mísseis de alguns países da Europa. Eu acho que, se eu não me engano, os Estados Unidos tinham alguns mísseis na Itália também, se eu não me engano. E aí, dessa maneira, assim, de uma forma até que pacífica, digamos assim, né, se encerrou, né, a crise dos mísseis em Cuba, e foi isso. O principal conflito na Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã. Após lutarem pela sua independência, o país foi dividido em Vietnã do Norte, que era socialista, e Vietnã do Sul, que era capitalista. No Vietnã do Sul, houve um golpe que instaurou uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, porque, de acordo com eles, esse tipo de regime iria diminuir a influência do socialismo naquele país. Os guerrilheiros não gostaram nada disso e começaram a lutar pela sua libertação, e tiveram o apoio do Vietnã do Norte. Com isso, os Estados Unidos mandaram diversos soldados e suprimentos para combater o movimento. Foi uma repressão muito violenta que gerou 3 milhões de mortos. Como os Estados Unidos não tinham o apoio da população e não conheciam a geografia local, além de também estar acontecendo o movimento hippie, começaram a contestar o porquê de continuar em uma guerra que nem era em seu país. Com isso, houve diversos bombardeamentos no Vietnã e os Estados Unidos desistiu da guerra. Houve então a unificação do Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul, apoiando a União Soviética e virando um país comunista. Oi, eu vou falar sobre o fim da Guerra Fria e suas consequências. O primeiro ponto que eu quero destacar é a falta de democracia e o atraso econômico das repúblicas soviéticas, que rapidamente entraram em crise e também aceleraram a crise do socialismo na década de 1980. Outro ponto, um dos mais importantes, né, foi a queda do símbolo da Guerra Fria. Foi a queda do Muro de Berlim em 1989. O Muro de Berlim, basicamente, ele foi construído para dividir Berlim Ocidental capitalista de Berlim Oriental socialista. Não só por esse motivo, outro motivo também foi que a parte oriental de Berlim estava totalmente satisfeita com a forma de governo, com a economia, com as condições de vida. Então, parte da população estava se migrando para a parte ocidental de Berlim. E o presidente de Berlim Oriental não concordava, e foi por isso também que ocorreu a construção do muro, que não deu muito certo, né, que logo teve a queda. Outro ponto a se destacar foi a entrada do presidente Gorbachev, né, que era um líder reformista, logicamente já começou fazendo várias reformas na presidência.
Uma das principais reformas dele foi a perestroika, que foi uma reforma para a reconstrução econômica e para diminuir os gastos militares. Outra muito importante também é a glasnost, que foi feita para ter um processo de transparência e abertura política. Então a gente vê que no fim da Guerra Fria o sistema socialista já estava totalmente enfraquecido, né? Devido também aos acordos econômicos que a União Soviética passou a fazer com os Estados Unidos. Então fica uma coisa meio contraditória, como que a União Soviética era socialista e fazia acordo com os Estados Unidos, que era capitalista, devido à entrada do presidente Gorbachev, né, que fez muitas mudanças. E no fim, né, da Guerra Fria, a gente vê que o capitalismo ganha essa guerra e as nações socialistas começam a aderir ao capitalismo cada vez mais. Então, agora eu vou falar sobre as consequências da Guerra Fria, uma das principais consequências da Guerra Fria. A primeira que eu tenho a destacar foi a reunificação da Alemanha, graças à queda do Muro de Berlim. Outra muito importante também foi os avanços tecnológicos, que foi graças à corrida armamentista, que foi basicamente uma corrida entre Estados Unidos e União Soviética, a qual tinha o objetivo de ver quem produzia as melhores tecnologias da época. Outra consequência muito importante foi a formação de novos blocos econômicos e a alteração do mapa mundi devido ao surgimento de muitas nações novas naquela época. Outra característica também foi a derrota do socialismo, já que o socialismo no final da Guerra Fria, né, a União Soviética em si, no fim da Guerra Fria, passava por um momento muito difícil, uma crise muito grande. E outra característica, não menos importante, foi a ascensão do capitalismo no mundo e o surgimento da globalização, graças aos avanços da tecnologia e dos meios de comunicação.